Começa mais um 16mm e hoje é dia de falar do quarto episódio de Watchmen. Bom, para vocês que já conhecem o canal, vocês perceberam que é um cenário novo, eu ainda tô mudando, então ainda não tá da forma como eu queria, ainda tem algumas coisas para ajustar, mas hoje vamos assim mesmo. E antes de começar a falar sobre o episódio também, eu queria convidar vocês para passarem aqui embaixo no primeiro comentário para ver as nossas outras redes sociais. A gente está fazendo críticas para o Instagram também agora. E também vou deixar o link aqui embaixo para um site da HBO, que a HBO está fazendo, um conteúdo exclusivo de Watchmen, como se fosse um algo a mais do que está aparecendo no episódio. Se eu não me engano chama Pitpedia, alguma coisa assim. Os textos são em inglês, eu confesso que eu não li todos até agora, então assim, não é que vai te ajudar a entender mais a série, só que ele vai ter algumas coisas legais até para criar teorias e tal. Então eu vou deixar o link aqui embaixo. Se eu esquecer de deixar o link, vocês comentam aí, que aí eu passo o link para vocês. Mas bom, agora entrando já no episódio, eu acho que esse é mais um episódio que vai seguir um pouco, pelo menos de início, a mesma estrutura dos outros. Então geralmente o episódio começa com alguma cena que parece muito desconexa do resto e a gente fica se perguntando o que está acontecendo. E aí, pelo menos nesse episódio, a gente começa a entender melhor depois o que significa aquela ideia inicial, que aparece essa personagem nova, que é a Trio, e a questão dos bebês, que vai se relacionar lá na frente até com a relação dos Imandias. Tem uma conexão aí muito forte, uma relação muito forte que fica bem clara. Mas acho que mais do que isso, eu gosto muito de como ela toca num ponto que parece sutil, mas é o que a série fala muito até agora, que é a questão do legado, a questão da família. Então essa relação, ela tá muito forte em praticamente todos os personagens. Então a gente tem o Jude, a relação com a família dele, que fazia parte da Ku Klux Klan. A gente tem a relação da Angela com o Will e até com o bisavô dela, que a gente descobre que foi um herói ali na Primeira Guerra. Então praticamente todos os personagens importantes, até a própria Laurie aqui, eles vão citar um pouco do parentesco dela, dos traumas dela. Então entra muito essa questão do legado, essa questão do passado, essa questão da família, e tem uma relação aí também com a questão do tempo, que sempre foi um tema muito central em Watchmen. Em seguida tem a cena da Angela querendo descobrir mais sobre o avô dela, querendo descobrir sobre a árvore genealógica dela, que entra mais uma vez nessa questão da origem, do legado e tal. E eu gosto muito, o que eu tô gostando muito aqui em Watchmen é como eles estão criando esse universo mesmo, que evoluiu a partir do universo da HQ. Então a gente tem algumas tecnologias novas que talvez não existam no mundo real nosso, mas tem também algumas tecnologias nossas que não tem na série. Então eu gosto dessa evolução de universo a partir daquele universo, e isso eu acho que eles estão fazendo muito bem. É uma coisa que aparece até nesse laboratório, vai aparecer mais pra frente também. Até na questão científica aqui, a gente sente que essa questão científica de Watchmen é muito diferente da questão científica nossa na vida real. Então tem coisas que eles são muito mais evoluídos, por exemplo, ao mesmo tempo que eles não têm tantas tecnologias, eles não usam celular, eles não usam os computadores que a gente tem. Então acho tudo isso, como a série faz tudo isso, eu acho muito interessante. Eu gosto também muito de um plano que tem nessa cena, que é quando a Angela tá ali dentro, vendo sobre o Will, vendo a foto dele quando era criança, e aí tem essa sobreposição de imagem, o rosto dos dois interligados para mostrar essa relação que eles têm. E aí no final da cena a gente vai ter uma confirmação, porque assim, esse episódio ele dá algumas respostas, ao mesmo tempo que, como a série vem fazendo, ele abre outras lacunas. Até alguns diálogos que tem aqui são diálogos claramente feitos para os personagens conversarem, mas não darem as respostas totais e pra gente gerar essa dúvida, principalmente o diálogo final. Mas voltando à cena mesmo, quando a Angela sai ali do local, ela vai encontrar a Laurie, o carro dela que caiu. Então no outro episódio tinha deixado na dúvida, parecia que o carro caindo era um sinal do Dr. Manhattan. Aqui parece que não, aqui fica claro que é a relação ali mesmo do Will, então é o carro da Angela. Então fica essa questão meio dúbia, mas parece que eles responderam de alguma forma. Outra coisa que eu gosto do episódio é como ele também traz alguns traços da personalidade, e acho que isso a série vem fazendo bem,
de trazer alguns traços da personalidade dos personagens, trazer também algumas coisas do passado deles, porque quando a gente vê o roteiro, quando se fala de um roteiro de série, de filme, os personagens nada mais são do que como se fossem personagens reais, que têm uma vida completa e a gente só vai acompanhar um pedaço da vida deles. E aí, a partir desse pedaço da vida deles, a gente vai conhecer mais sobre o passado deles, sobre as convicções deles. Então, aqui a gente vai conhecer do passado da Angela, a questão do Vietnã, ou até como cada um pensa, quando o marido da Angela vai falar para a filha que não existe céu. Então, isso vai mostrar um pouco da percepção deles de mundo, como é diferente, como eles pensam. Então, eu gosto como a série vem trabalhando essas questões sutis para construir a personalidade de cada um dos seus personagens. E o mesmo vai valer para a questão da Angela, que a Laurie até meio que confronta ela. A relação das duas também eu tô gostando muito, como tem esse atrito entre elas, mas a Laurie até fala da questão dela ser abandonada, da Angela ser abandonada, e como tudo isso a gente vai ver que vai influenciar na vida dela, vai influenciar nas tomadas de decisões dela, ou como até a questão dela ser uma mascarada, a questão dela tentar ser uma vigilante ou tentar agir pela lei. Tem um pouco até com a relação da criação dela, a relação dela ter sido adotada e aí até no futuro ela também vai adotar as filhas dela. Tem também uma cena ali bem rápida que mostra a desconfiança da Angela com a Laurie, que ela não confia mesmo na Laurie e ela vai tentar esconder de alguma forma o passado do Jude por enquanto e parece que vai investigar isso por conta própria. E aí ela vai meio que ali no que parece ser tipo uma casa, um estúdio do personagem do Tim Blake Nelson, o cara que tem a máscara que reflete e tal, que parece uma pessoa muito peculiar. E acho que uma das coisas que eu queria ver mais na série é mais do Tim Blake Nelson, é mais desse personagem, porque ele tem toda uma estranheza que, assim, eu fico com vontade de conhecer mais. Então você vê que ele tá investigando ali a questão das lulas, como o portal está sendo aberto, e ele pensa como se fosse a Lula que vai cair na Terra, vai viver durante 30 segundos antes de morrer, e esses 30 segundos vai ser ela morrendo. Então ele tem um lado muito estranho que eu queria ver mais na série. Eu espero que explorem mais esse personagem nos próximos episódios. E em seguida a gente vai ter mais respostas e perguntas. A primeira pergunta é aquele cara vestido que parece de ET, o que é aquilo? Não sabemos. É mais uma das perguntas que a série vai deixar. Vai ter outras aqui, vai ter a questão do comprimido, o que quer dizer aquele comprimido. E aí em seguida a gente vai ver que o Keen também sabe a identidade da Angela. O Keen, eu acho que estão construindo ele aqui, ao que tudo indica, ser um vilão, e eu acho que isso está ficando evidente demais. Não sei se isso é proposital, não sei se vai ter alguma reviravolta com o personagem, ele apareceu muito pouco nesse episódio, mas ele tem um jeito meio dissimulado que parece daquele cara que em algum momento vai virar o vilão, vai se revelar como vilão, mas ainda é muito cedo para dizer, que cada vez mais mostra que tem uma grande conspiração por trás, e a série não vai revelar tudo isso tão rapidamente. Muitas coisas, eu acredito que eles estejam dando muitas pistas falsas pra gente acreditar que tal coisa, parece que quando a gente bate o martelo fala, ah tá, entendi o que significa isso. Talvez não seja isso que a gente esteja pensando, e acho que eles estão trabalhando muito isso, de dar algumas pistas, algumas delas vão ser falsas, e é assim que a trama vai se construindo. Um detalhezinho só do episódio também é a questão dos Minutemans, como o Pete vai falar ali que a série é falsa, que não revela o que aconteceu na vida real deles, e acho que isso é legal porque ele é um grande estudioso deles, e a gente vê mesmo a cena que aparece dos Minutemans no episódio passado, mostra muito uma questão meio dele idealizada e tal, que talvez não fosse assim. Acho que é até um debate de Watchmen, que os encapuzados eles não são os bonzinhos da história, e na série mostra como se eles fossem grandes heróis. E aí é na cena seguinte que a gente vai começar a ter mais respostas, que é toda essa questão da Trier, do laboratório dela, ter respostas e ter perguntas também, né? Porque a gente vê que tem algumas coisas, a relação dela com a filha tem alguma coisa, o Will até cita isso no final, a relação do Will com ela, qual é esse grande plano que eles estão tendo, e a relação da Trier com o Ozymandias, que acho que aqui fica bem claro, tem a questão ali meio que da redoma, tem a questão de ter muita gente que participou da Guerra do Vietnã aqui, e o Vietnã mais uma vez muito presente em Watchmen, e também vai ter, além da questão da redoma de vidro, vai ter a questão dos bebês, que na cena seguinte vai mostrar o Ozymandias criando a experiência dele, criando
as cópias dele a partir de um bebê. E aí a gente viu na cena inicial que a Trier, ela consegue fazer bebês. Então por isso que eu falo, mais uma vez, ela tá tomando o controle da empresa que era do Ozymandias, tem essa relação do bebê, tem a relação da Redoma, que ela fala que é até algo contra explosões nucleares e tal. Então aí é essa relação muito forte entre os dois. E o Ozymandias, ele meio que verbaliza, isso eu até não gostei muito no episódio, como ele verbaliza para uma das cópias que ele tá preso há 4 anos. Eu não gosto muito quando séries e filmes colocam um personagem para explicar o que tá acontecendo, quanto tempo ele tá naquele lugar e tal. Mas enfim, é alguma das respostas que o episódio vai dar e é que ele tá 4 anos preso lá dentro. Eu acho que até no episódio passado já tinha ficado meio claro que ele estava preso, que ele tá fazendo experiências para tentar sair. E aí, mais uma vez que eu falo, como as experiências dele mostram uma ciência muito diferente da ciência que a gente tem atualmente. E também nessa questão dos Ozymandias tem ali que ele matou a maioria das cópias dele, pode ser um momento de raiva dele, porque ele, queira ou não, ele se sente sozinho, a gente percebe que tem essa questão da solidão, porque são as cópias que meio que são subordinadas a ele, então tem toda essa questão dele não ter com quem conversar. O Ozymandias na HQ ele já é uma pessoa mais fechada, mais na dele, mas parece que aqui ele tá sofrendo um pouco com tudo isso. E aí a gente entra na cena final, que é essa cena que vai mostrar essa relação da Trier com o Will, e vai deixar mais perguntas ainda. Então esse episódio vai deixar várias perguntas, qual é o plano deles, qual é a relação da pílula, o Will e a Trier tem qual relação com a cavalaria de oposição, qual é a relação da Trier com os Ozymandias. Então aqui a gente tem mais perguntas e perguntas, ao mesmo tempo que algumas são respondidas. E eu acho que a série está sabendo dosar isso muito bem até o momento, de deixar o público querendo mais, querendo saber mais. Eu acho que o próximo episódio talvez a gente tenha mais respostas, aí vai ser o 5º episódio, a gente vai chegar na metade da temporada, ou provavelmente na metade da série, né, porque ela está prevista para ser uma temporada só. E lá eu acho que a gente vai começar a entender um pouco mais, porque ainda tem muita coisa nebulosa, tem muita coisa que a gente não consegue entender, mas eu gosto como ele vai traçando vários paralelos com a HQ, ao mesmo tempo que ele consegue continuar construindo um universo bem próprio. E aqui a gente abandonou um pouco nesse episódio, talvez, a questão dos personagens mais clássicos que estão para aparecer, mas aqui não foram citados, por exemplo, o Coruja, por exemplo, o Dr. Manhattan é citado só numa sugestão ali de uma fala da Laurie. Então eu quero ver se eles vão realmente aparecer na história, como eles vão aparecer na história e quando eles vão aparecer na história. Bom, então por hoje é isso. Se vocês gostarem do vídeo, deixem o like embaixo, se inscrevam no canal que ajuda muito a gente a crescer e comentem, o que eu sempre peço, comentem aí embaixo o que vocês acharam do episódio, porque como eu tô assistindo logo depois que o episódio acabou, ainda não deu para refletir muito sobre ele, e é muito legal ter essa interação, até porque eu acho que o legal mesmo da série é justamente essas teorias que vão se criando e como a gente consegue debater sobre ela. Então por hoje é só e corta!